Para explicar o que são os signos, precisamos voltar para o início, a gramática. Em aproximadamente 400 anos antes de Cristo, os gregos inauguraram um estudo chamado de gramática, baseado na lógica e sem qualquer interesse científico em relação à língua, preocupando-se somente em estabelecer regras e normas, diferenciando o que é certo e errado. Em 1777, surgiu a filologia, movimento criado por Frederick Wolff, que tem como objetivo de estudo os registros escritos da linguagem. A filologia interpreta e comenta textos, focando apenas na linguagem escrita e esquecendo-se da falada. O próximo período do estudo das línguas começou quando se descobriu que elas poderiam ser comparadas entre si. Em 1816, Franz Bopp estudou em uma obra intitulada Sistema da Conjugação do Sânscrito, as relações que unem o sânscrito ao grego, latim, germânico e outros. Percebendo que uma língua poderia ser esclarecida por meio de comparações a outras, Bopp compreendeu que essas relações entre línguas afins poderiam tornar-se o objeto de estudo de uma ciência autônoma, a gramática comparada. A falha dessa nova ciência era não questionar o porquê dessas comparações e em que elas resultam, limitando-se a agir apenas como uma comparação sem pensar em reconstituir os fatos históricos. Foi somente em 1870 que esse questionamento sobre os resultados das comparações apareceu. Entendendo a gramática comparada como um método para reconstituir fatos pertencentes a um fenômeno linguístico, é nesse período que nasce o estudo chamado de linguística geral. A linguística tem como objetivos a descrição das histórias das famílias das línguas, reconstituir as línguas-mães dessas famílias e identificar os elementos universais e permanentes em todas as línguas. E o que são esses elementos universais e permanentes? Um exemplo dentro das línguas são os verbos. Estão presentes em todos os idiomas e são indispensáveis, portanto, universais e permanentes. O que acontece é que, por exemplo, cada idioma tem o seu correspondente para o verbo escrever. O que é universal é o entendimento de que aquela palavra representa um conceito. Não pensamos em algo escrito específico ou em uma pessoa específica realizando essa ação, mas entendemos o conceito representado por esse verbo. Esse entendimento sobre o conceito e a maneira como o mesmo é representado é o que chamamos de signo. Dentro da linguística, o signo é composto por um conceito e uma imagem acústica, e ela só existe quando essa relação de significação é arbitrária. Utilizando esse modelo fora da linguística, chamamos o conceito de significado e a imagem acústica de significante. Por exemplo, podemos analisar o signo de árvore. Ao ouvir a palavra árvore, não pensamos em uma espécie específica, e sim no conceito do que é uma árvore. Dentro do modelo de signo, o conceito é o significado e a palavra árvore, o significante. É importante perceber que essa relação só pode ser considerada um signo por ser arbitrária. Existe um consenso, onde todos entendem a relação entre o significante árvore e o seu significado. Sem essa convenção, não podemos considerar algo um signo. O estudo dos signos é denominado semiologia, e abrange signos que vão além do exemplo mostrado na linguística geral. Alianças de casamento, por exemplo, são consideradas signo, uma vez que, ao olharmos os anéis, entendemos que eles representam o casamento. Esse entendimento é o que chamamos de arbitrário, pois foi decidido que esse objeto representa tal relação. Já uma foto 3x4 não é definida arbitrariamente. A foto representa a pessoa fotografada, por isso não podemos decidir que ela terá outro significado, tornando sua interpretação imutável. A fotografia é chamada de signo natural, seu significado não é definido por uma convenção. Outros exemplos de signos são o código Morse, pois existe uma arbitrariedade que determina qual sequência de pontos e traços representa cada letra, e o símbolo de like,
Esse último tem como significante o sinal de positivo, que por si já é um signo, e como significado a atitude de gostar de algo em uma certa rede social que, ao mesmo tempo, sem ter seu nome mencionado, consegue ser representada por meio desse signo. Indo além do modelo de signo apresentado nesse trabalho, que foi baseado no livro Curso de Linguística Geral, de Ferdinand de Saussure, podemos analisar o seguinte diagrama, apresentado por Roland Barthes, em 1957, 41 anos após o curso de Saussure. Começando com o modelo de Saussure, temos o signo Leão. A palavra leão é o que representa o determinado animal, mas a cadeia de significação pode ir além, e leão pode simbolizar, por exemplo, um rei, e também realeza, que pode ser relacionado com o reino, império, conquista e assim em diante. Isso nos mostra que a cadeia de significação, contanto que haja um consenso sobre quais os significados entendidos por meio do significante, é uma relação que não tem fim.